Hoje no meu episódio do Eu Carnívoro, eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que nos vendem há algum tempo como a melhor comida do mundo e gradativamente a gente vem descobrindo que não é. Tanto que se nós voltarmos lá na pré-história, não tinha como a comida de hoje ser a comida da nossa evolução pré-histórica. Meu nome é Mauro José, não sou nutricionista, não sou médico nutricionista, não sou formado em medicina. Eu sou um leigo curioso e, como eu já disse nos outros vídeos, que estava muito incomodado com a minha saúde. Eu estava todo cheio de dores articulares, dores na musculatura que não passavam. Eu tinha uma psoríase da minha cintura para baixo que estava tomando todo o meu corpo. Eu estava inicialmente com 106 quilos. E esses 106 quilos já me acompanhavam há mais de 10 anos. Como eu venho de uma família de obesos, eu já havia tirado açúcar, já havia tirado um monte de coisas. E nada disso fazia diferença. Nada disso mudava exatamente nada. E hoje, aos meus 52 anos, hoje eu estou há mais de 50 dias na carnívora. Eu pessoalmente chamo de carnívora. Na internet você vai encontrar outros nomes bonitinhos, tipo Lion Diet e dieta carnívora. Eu prefiro chamar apenas de carnívora. Por que eu chamo de carnívora? Porque você precisa entender que carnívoro não é dieta. Eu detesto o nome dieta. Por quê? Dieta está dizendo que eu vou fazer durante algum tempo e depois eu vou parar. E eu estou amando a saúde que eu estou conquistando hoje. Todos aqueles sintomas que eu vivia estão desaparecendo. Hoje eu já estou na casa de 90 quilos, ou seja, de 106 para 90 já reduzi 16 quilos. Então eu estou adorando o meu momento de saúde. E hoje eu consigo entender que esse meu momento de saúde, não estou pensando em nenhum momento da minha vida que amanhã eu vou parar de ser carnívoro, vou engordar, vou ter todos os problemas de saúde. Negativo. Eu escolhi a saúde. E eu encontrei a saúde na carnívora. E quando eu falo de carnívora, no programa anterior, no vídeo anterior, vocês podem ver o que eu falei sobre todos os componentes da carne. E por que a carne é tão benéfica para o nosso corpo? Porque a carne é o único alimento biodisponível de verdade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o melhor alimento do planeta, de acordo com alguns nutricionistas. E sem puxar para um lado nem para o outro, só com os dados, você faça a sua comparação. Se realmente este alimento defendido pela grande maioria dos nutricionistas realmente é saudável. Faça a sua avaliação. Vamos lá. Os carboidratos em si não é o vilão. O que importa é o tipo e a quantidade, o contexto metabólico, de quem consome principalmente os principais tipos de carboidratos. De cara, o texto ele já começa dizendo para você o seguinte, que o problema não é o carboidrato, é a quantidade. Só que, só uma observação. Hoje, você come quantas vezes por dia? Você toma café da manhã, carboidratos. Você almoça, carboidratos. Você janta, carboidrato. Você lancha, carboidrato. Você, em qualquer lugar que você estiver, a tua comida é basicamente carboidratos. Ou seja,
você passa o dia se alimentando de carboidratos. E aí, existe quantidade realmente saudável de carboidratos? Os carboidratos, eles são formados inicialmente por açúcares simples, monossacarídeos, glicose, principal combustível do cérebro e células. O problema é em excesso, ou seja, se a glicose é um problema, é o excesso, ele eleva a glicemia, provoca a resistência à insulina ao longo do tempo. Então, como é que eu vou controlar o excesso de glicose se tudo que eu como é convertido em açúcar? Como é que você vai fazer esse controle de verdade? E aí nós temos a frutose, encontrada em frutas, mel e xarope de milho. Também em refrigerantes industrializados, metabolizada exclusivamente no fígado, ou seja, a frutose é metabolizada pelo nosso fígado. Em excesso, provoca a esteatose hepática, a famosa, conhecida mais popularmente como gordura no fígado. A esteatose hepática, a gordura no fígado, provoca triglicerídeos elevados, resistência à insulina e a frutose de frutas inteiras. Dizem que é segura, pelas fibras que retardam a absorção de sacarose. Cara, não vou seguir, não vou comentar no momento, mas é engraçado. Ou seja, a açúcar de mesa, a sacarose, ela é 50% glicose e 50% frutose. Altamente calórico. Baixo valor nutritivo. Em excesso, provoca cáries, obesidade, inflamação crônica. É engraçado quando você fala da sacarose ou açúcar de mesa, que em excesso, aí o mais engraçado é pão tem açúcar, sorvete tem açúcar, doces tem açúcar. Nós vivemos numa sociedade que tem doce pra caramba, muito doce. Doce, não precisa te perguntar se são açúcares. Então tudo que você tem é convertido em açúcares ou já é açúcar diretamente. E aí nós temos nesse excesso de açúcar a geração de cáries, obesidade, tá? Quando eu falo obesidade, é o que o teu corpo está transformando o excesso de açúcar em reserva de gordura. Ou tecido adiposo, gordura. Teu corpo aumenta, dobra de volume. E a inflamação crônica, ou seja, a obesidade, ela é um tipo de inflamação de baixo grau, ou seja, ela é uma inflamação leve, ou seja, os obesos, assim como eu era, nós não estamos realmente gordos, nós estamos inflamados, inchados. É esse a verdadeira situação do obeso hoje. E aí nós temos os carboidratos simples, refinados, como farinha de trigo refinada, da qual se faz o pão branco, macarrão, biscoito. Removido o farelo e o germe, perde fibras, vitaminas e minerais. O índice glicêmico é altíssimo e ainda contém glúten, proteína que em pessoas sensíveis causa inflamação intestinal. Eu vou falar agora com vocês sobre o arroz branco. Tudo isso que eu estou falando para vocês são os carboidratos que faz parte da alimentação mundial hoje, que é defendida por muitos nutricionistas como a melhor alimentação do planeta. O arroz branco, ele tem a versão refinada do arroz integral, onde ele perde fibras, micronutrientes no polimento, a glicemia sobe rapidamente e nós temos os refrigerantes e sucos industriais. E o arroz não é só a glicemia que sobe, ele é uma bomba de açúcar quando ele é metabolizado no teu corpo. E nós temos os refrigerantes e sucos industriais.
que são basicamente a frutose em concentração altíssima e sem fibras, associados a fígado gorduroso e obesidade. Ou seja, os sucos de caixinha e os refrigerantes são uma fábrica de gorduchos. Por quê? Porque o excesso de açúcar que o teu corpo converte em gordura no fígado. E nós temos também os carboidratos complexos, os menos problemáticos. Menos problemáticos se a avaliação dos nutricionistas que colocam os carboidratos como a melhor alimentação do planeta. E aí você tem aveia, batata doce, feijão, lentilha, quinoa. E atribui-se que esses alimentos têm uma digestão lenta, são ricos em fibras e elevam a glicemia de forma gradual. Fornecem vitaminas, minerais e fibras. Problemas ocorrem principalmente em excesso ou em pessoas com resistência à insulina. Ou seja, de novo vem aquela frase, mas se você não comer em excesso, o que é não comer em excesso? Os efeitos dos carboidratos no nosso corpo. Quando consumidos em excesso, sistema metabólico resistente à insulina, excesso de glicose, obriga o pâncreas a produzir mais insulina constantemente. As células param de responder à insulina, caminho direto para o diabetes tipo 2. Picos e quedas de glicemia após comer carboidrato refinado. A glicose, quando você come o carboidrato refinado, olha o que acontece com o teu corpo. A glicose sobe rápido, a insulina despeja, a glicose cai, fome, irritabilidade, cansaço, ou seja, você tem um pico de subida de glicose e despencamento da glicose, ou seja, ela sobe muito rápido e baixa muito rápido. E em função disso você vai ter fome, irritabilidade, cansaço, ciclo vicioso que aumenta o consumo de triglicerídeos elevados. O excesso de carboidratos que não vira energia é convertido em gordura pelo fígado. Ou seja, o nosso corpo é muito inteligente. E quando o teu fígado recebe uma overdose de açúcar, ele entende que ele precisa armazenar o excesso. E aí ele vai transformando em gordura no fígado. É por isso que você está obeso, que é por isso que você está inchado. E o carboidrato, como ele não vira, o carboidrato que não vira energia, ele é convertido em gordura pelo fígado e eleva os triglicerídeos no sangue e o risco cardiovascular. Quando eu estou falando de toda essa elevação de açúcar, você chega na esteatose hepática, é o nome científico, e o nome popular é a famosa gordura no fígado. Que quando fala em gordura no fígado, as pessoas acreditam que quando você come a gordura de porco, a gordura de gado, a gordura do couro do frango, que é essa gordura que vai para o teu fígado. E não tem nada a ver. O que faz a gordura no fígado é o excesso de açúcar, que o teu fígado entende que aquela sobra desnecessária precisa ser armazenada. O teu corpo, lá atrás na nossa pré-história, você comia poucas vezes. Então quando você comia, você tinha que se saciar e criar uma reserva, porque você não sabe quando você comeria de novo. Hoje o nosso corpo, quando recebe uma overdose de energia, quando recebe uma overdose de açúcar, ele arquiva essa overdose de açúcar. E no caso, vira a gordura no fígado. E aí também em outros órgãos dentro de você. E a gordura no fígado, que é causada principalmente pelo excesso de frutose, não apenas de frutose, tá? Todos os açúcares, todo o bombardeio de açúcares que você faz no teu corpo. E a frutose é encontrada principalmente em refrigerantes industrializados e
A gordura no fígado pode evoluir para hepatite e cirrose não alcoólica, que hoje tem acontecido uma quantidade muito grande, principalmente em crianças. O cérebro é um sistema nervoso mental, brain fog, onde você tem picos de insulina, que afetam o funcionamento cerebral. Dificuldade de concentração, raciocínio lento após refeições ricas em carboidratos simples, dependência e compulsão. O açúcar ativa o sistema de recompensa do cérebro de forma similar a drogas. Vou falar uma coisa muito séria aqui, que tem muita gente viciada, dependente, e não é de drogas ilícitas, é de uma droga lícita que está no nosso dia a dia. O açúcar, ele é mais poderoso para lhe tornar dependente do que o crack. Então, se libertar do consumo de açúcar, quando eu falo consumo de açúcar, não é pegar um pote de açúcar e comer açúcar até se saciar, não é isso. O açúcar do bolinho, o açúcar do brigadeiro, o açúcar daquele bolo de chocolate, o açúcar daquele bolo de leitinho, o açúcar daquele bolo de 4 leites. E a lista é grande, a lista é gigantesca. E o mais engraçado é que até aquela coxinha salgada que você come, aquela coxinha de carne, coxinha de camarão, coxinha de frango, a massa é salgada, mas ele é carboidrato. Quando o teu corpo metabolizar, sintetizar essa massa da coxinha, também vira açúcar. Então, tudo isso é uma overdose de açúcar. E o sistema de recompensa do cérebro, de forma similar a drogas. Percebeu o que eu falei? Ou seja, o açúcar é uma droga que faz o teu cérebro ficar viciado nela. E o cérebro libera dopamina, gerando compulsão e dificultando o controle. E você tem um risco aumentado de Alzheimer. A gente não vê muita gente falar, mas hoje o Alzheimer já é reconhecido cientificamente como diabetes tipo 3. Ou seja, Alzheimer é diabetes tipo 3. Pesquisas já chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. A resistência à insulina no cérebro prejudica a limpeza de placas amiloides e provoca ansiedade e oscilação de humor. O nosso corpo, com todos esses açúcares que eu estou mencionando, ele passa por uma verdadeira montanha-russa glicêmica. E isso provoca irritabilidade, ansiedade e baixa tolerância ao estresse. Você vai ganhar de brinde peso e composição corporal, acúmulo de gordura visceral, insulina elevada cronicamente. A insulina, quando ela é elevada cronicamente, ela bloqueia a queima de gordura. O corpo prioriza armazenar em vez de queimar. E aí você cria a gordura visceral, abdominal. É a mais perigosa, envolve órgãos internos, retenção de líquidos, e cada grama de glicogênio armazena 3 gramas de água. Dietas ricas em carboidratos causam inchaço e retenção. Outro risco é o nosso sistema cardiovascular. LDL pequeno e denso, carboidratos em excesso alteram o perfil lipídico, aumentando o LDL oxidado. Esse detalhe é fundamental. O LDL é fundamental para o nosso corpo, mas o LDL oxidado quer dizer que o LDL ele foi queimado, ele se tornou tóxico para o nosso corpo. Então, esse LDL oxidado é porque ele teve partículas de açúcar se fundiram a partícula do LDL e aí ele oxidou. E ainda temos o aterogênio, que entope artérias e provoca inflamação vascular. A glicose elevada cronicamente danifica o endotélio, a parede interna dos vasos. Ou seja, a parede interna dos vasos ela é danificada exatamente por causa desse LDL oxidado. Ou seja, nós precisamos do LDL, mas ele oxidado ele começa a nos fazer mal e aumenta o risco de infarto e AVC. E aí você tem pressão arterial elevada, insulina elevada,
retém sódio nos rins e eleva a pressão arterial. O nosso sistema digestivo também sofre com tudo isso. Ele tem desbiose intestinal. O açúcar alimenta bactérias e fungos patogênicos, a cândida, e provoca o desequilíbrio da microbiota intestinal, ou seja, você cria o chamado intestino permeável. O glúten, em pessoas sensíveis, abre junções entre células intestinais que permite a entrada de toxinas e fragmentos alimentares na corrente sanguínea. E você tem uma inflamação sistêmica. Refluxo e gases. Fermentação de carboidratos no intestino gera gases, distensão e refluxos. Outros sistemas acontecem: cáries dentárias, bactérias na boca, fermenta o açúcar, produz ácido, destrói um esmalte e o envelhecimento acelerado, a glicação. O excesso de glicose se liga a proteínas e gorduras, formando AGEs, produtos finais da glicação avançada. Danifica o colágeno da pele, vasos, nervos e rins e acelera o envelhecimento celular, ou seja, você envelhece mais rápido comendo carboidratos. E aí você tem acne, inflamação na pele, picos de insulina, elevam o IGF-1, aumenta a produção de sebo, acne, saúde óssea. Dietas ricas em açúcares aumentam a excreção urinária de cálcio, associadas a menor densidade óssea. Resumo: qual carboidrato evitar e qual é aceitável? Açúcares refinados, doces, refrigerantes, suco. Muito alto risco: farinha refinada, pão branco, macarrão, biscoito. Altíssimo: frutose industrial, xarope de milho, refrigerante, arroz branco, arroz polido, carboidratos complexos, aveia, batata doce, feijão. Baixo em quantidade adequada: frutas inteiras com fibras naturais. Baixo para a maioria. Conclusão honesta: os danos reais vêm principalmente de açúcar refinado em excesso, farinhas ultraprocessadas, frutose industrial sem fibras, consumo crônico acima da capacidade metabólica. Ou seja, o nosso corpo, ele basicamente, ele não é feito para o carboidrato. O nosso sistema digestivo não é feito para o carboidrato. O carboidrato é extremamente tóxico para o nosso corpo. Ele faz mal para o nosso corpo. E a evolução humana não passou pelo carboidrato. Lá na pré-história, os homens, os nossos ancestrais pré-históricos, eles não tinham arroz, não tinham feijão, não tinha maçã, não tinha banana. Lá atrás, na pré-história, a nossa evolução humana passa por um detalhe extremamente complexo. Por quê? Porque o pH humano é muito similar ao de grandes carniceiros. Que aí nós temos o abutre, o urubu e a hiena. Por que o nosso pH ele era tão elevado? Porque lá atrás, o ser humano, ele tinha que comer carniça. Ele ainda não tinha inteligência suficiente para criar armas, para criar lança. Então ele ainda não desenvolvia uma estratégia de caça. Gradativamente, por que esse pH tão alto no organismo humano? pH do sistema digestivo humano chega a 1,5. Porque o carniceiro, ele precisa matar todos os patógenos, todas as bactérias que ele come naquela carniça, antes que ela lhe faça mal. Então esse pH altíssimo é exatamente para eliminar todas as bactérias que eram ingeridas pelo carniceiro. Gradativamente, o ser humano foi evoluindo com o consumo de carne e gordura. Nosso cérebro, ele é composto majoritariamente de gordura. Ou seja, sem gordura o teu cérebro evolui. Então você precisa de gordura para nutrir o teu cérebro. Teu cérebro precisa de gordura. A gordura é fundamental para o ser humano saudável.
Todas as pessoas obesas, eu conheço muitas pessoas obesas, eu venho de uma família de obesos, tinham um medo gigante da gordura e comia o veneno do carboidrato. Então hoje eu estou falando para vocês sobre o carboidrato porque eu passei 52 anos da minha vida me bombardeando de carboidratos. Eu venho de uma família de obesos, eu sempre fui gordo e hoje eu estou com 16 quilos a menos. Em menos de 60 dias. Por que isso aconteceu? Porque quando eu passei a consumir carne, e a carne é o maior anti-inflamatório que existe, meu corpo começou a desinflamar. A inflamação de baixo grau que tomava conta do meu corpo está diminuindo. Então hoje eu estou com 16 quilos reduzidos. Teoricamente, eu creio que eu vou chegar a 20 ou 30 quilos a menos. Então, por que o meu corpo vai diminuir tanto o peso? Exatamente porque essa gordura desnecessária, esse inchaço inflamatório está sendo eliminado. Gradativamente ele vai desaparecendo e você emagrece. E é o único emagrecimento efetivamente estável, efetivamente saudável e sem efeitos colaterais. Hoje nós vemos uma tempestade de canetinhas mágicas. A canetinha é um grande perigo, porque ela é um inibidor químico de apetite. Ela está inibindo o hormônio da saciedade, ou seja, você fica saciado independente do que você comeu. E isso vai gerar efeitos colaterais graves nas pessoas. Então, fora que é um investimento altíssimo e que não resolve o teu problema. Você está mascarando. Como você resolve o teu problema? Se você precisa entender que obesidade é o menor dos teus problemas. Se você está obeso, você tem um monte de outras doenças nesse pacote. É um kit. A gordura é só o que mais aparece. Mas o teu corpo está todo danificado. Porque o carboidrato, os açúcares excessivos que você vem consumindo a vida toda, está te matando. Gradativamente está te destruindo. E o teu corpo, de uma forma genial, está fazendo de tudo para te manter vivo com esse bombardeio de carboidratos. Então hoje, no meu vídeo, eu estou falando com vocês sobre os carboidratos. Faça a tua avaliação. Eu sou carnívoro e eu escolhi a carnívora restrita exatamente porque eu já estou com 52 anos. Não tenho tempo para ficar brincando e fazendo testes. Eu escolhi exatamente para ficar saudável. Eu sou carnívoro com muito orgulho e convido você a viver de saúde. É maravilhoso. Pretendo continuar carnívoro.